noite a vocês. Hoje vamos conversar um pouco sobre a obra de André Luiz. Todo mundo sabe quem é André Luiz, né? Alguém não sabe? Alguém não sabe quem é André Luiz? Nosso companheiro plano espiritual, que nos trouxe essa mensagem. Não está lá ainda não. Estamos sem controle aqui, infelizmente. Não trouxe essa mensagem maravilhosa. A série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, são 13 volumes de vida plena de todos nós como espíritos que somos quando partimos dessa terra, quando deixamos esse invólucro carnal. E gostaria, antes de começar o nosso trabalho, de homenagear essa pessoa, nosso grande mestre, nosso mestre Dionísio Hipólite Leon Denis Rivel, o nosso Allan Kardec. Nosso Allan Kardec, ele abriu o canal com o mundo espiritual. Ele trouxe a nossa razão, a vida espiritual. A presença de seres que, ao desencarnar, continuavam como sendo homens, só que em outra forma, não uma forma material nossa, mas uma forma mais que essenciada, a forma perispiritual que nós não enxergamos, mas vivem, têm vida plena. E Kardec, então, por meio de médiums com grande potencialidade, codificou a doutrina espírita. E nós conhecemos então os 5 livros da codificação, que são para nós a nossa Bíblia, vamos dizer assim, né? São livros que nos indicam, que nos mostram, que nos fazem cada vez mais trazer a nossa razão, a visão para os nossos sentimentos, dentro que a doutrina espírita apresenta como sendo o caminho do progresso, o caminho da evolução. Mas eu gostaria também de homenagear outro homem essa noite, um grande médium. Vocês conhecem ele? Conhece, né? O Chico, o mineirinho Chico. Esse homem que trabalhou sua vida inteira pelo bem, pelo amor, vivenciou o bem e vivenciou o amor. Também foi um desbravador. Com a sua mediunidade, ele manteve viva a chama do amor na doutrina espírita. Colocou em seus livros, 450 livros, tudo o que nós poderíamos esperar de oportunidades para nós vencermos a nós mesmos que temos em nosso coração a vida plena, junto com o Mestre Jesus. Todo o ensinamento de Chico traz em seu coração a visão do Evangelho. E Chico, como sendo essa porta com o mundo espiritual, começou o seu trabalho, como todos sabemos, incentivado pelo nosso querido Emmanuel, esse nosso amigo também do plano espiritual, só que não pudemos vê-lo, mas alguém desenhou uma figura, como nós conhecemos que tem um retrato falado, fizeram um retrato falado também, de Emmanuel, aqueles que podem ver, aqueles médiuns videntes. Emmanuel, que detém o mandato mediúnico de Chico Xavier. O que é mandato mediúnico? Mandato mediúnico é quando um espírito adota um médium e esse médium faz parte, então, de todo o trabalho que esse médium, esse espírito, detém. Ninguém chegava até Chico sem passar por Emmanuel. Todos os outros espíritos que psicografaram, trabalharam com Chico Xavier, foram com a permissão de Emmanuel. E Emmanuel, junto com Chico, trouxe a nós o Evangelho puro. Com a sua obra Fonte Viva, Vinhas de Luz, Pão Nosso, Ceifas de Luz,
Caminho, Verdade e Vida, traduziu o Evangelho de Jesus em outras versões, mais claras para todos nós, abrindo muitas possibilidades para nós vermos no Evangelho realmente a fonte de tudo. Não só essas obras, mas muitas outras que vieram também por meio de Emmanuel. Um belo dia, Emmanuel chega e apresenta a Chico uma entidade. E essa entidade viria trazer livros. O trabalho ia ser intenso, seriam muitos livros, os quais relataria a vida no mundo espiritual. Chico aceita o trabalho, como sempre fez. Em 1954, Chico então publica o primeiro livro da série, né, que seria o Nosso Lar. O Nosso Lar vem a ser então o caminho inicial, o pontapé inicial dessa série de 13 livros. 13 livros. Passou demais. Lá no começo, isso. Vai, volta. Aí, beleza. Esse mesmo. Desculpa, mas nós estamos sem o passador aqui, então o companheiro, eu não estou orientando o companheiro direito ali. Então, quando Chico publica o Nosso Lar, ele estranha que a entidade que ele conhecia, como sendo um médico sanitarista que trabalhou no Rio de Janeiro no início do século, estranhou que esse espírito não quisesse colocar o seu nome nesse livro. Ele assumiu então um pseudônimo. Mas ele pergunta: mas por que você não quer colocar seu nome nesse livro? Ele diz: porque eu não preciso me apresentar como sendo a figura, não é? E porque estaria inconvenientes para vocês, né? Para você e para a minha família que está ainda aqui, né? Na Terra, ainda encarnada. Mas que nome você vai assumir então, Nico? Olha, olhou para o lado e viu que o irmão de Chico Xavier dormia na cama ao lado, porque Chico estava, né? Estava desdobrado, estava no plano espiritual conversando com eles. André Luiz, que é o nome do irmão do Chico Xavier. Então, André Luiz veio a ser então pseudônimo de agora que sabemos, Dr. Carlos Chagas, né, que professografou essa obra maravilhosa, essa série, né, A Vida no Plano Espiritual. São 13 livros, gente. 13 livros gravados. E todos eles contêm, então, as experiências desse homem, desse sanitarista, após o seu desencarne na vida espiritual. Nós iniciamos, então, né, com o primeiro livro, que vem a ser o Nosso Lar. Quem não conhece o Nosso Lar? Probleminha aqui agora. Quem não conhece o Nosso Lar? Todos conhecem, né? É verdade? Quem não leu o livro, viu o filme, né? E quem não viu o filme, ouviu falar, né? Alguém falou, contou história, né? Verdade? Né? Mas é um livro que realmente vem a ser a maior tiragem da fé, é o Nosso Lar. Porque ele conta e traz a vivência do ser espiritual, a vivência do ser após o desenlace. Então, em 50 capítulos, né, ele trabalha o ser, o viver e o estar em um mundo não material, isso é, para nós. Agora, para eles, é muito material demais.
a vivência depois da morte, estar vivo, pleno, sentindo dores, sentindo necessidades fisiológicas, atendendo a questões importantes da vida, como comer, dormir, né? Necessidades fisiológicas também, tudo isso é inacreditável naquele tempo. Para viver tudo isso, André Luiz apresenta a vida plena no mundo espiritual. E como repórter, registra cada ponto de sua vivência. Nesta obra maravilhosa, primeira coisa que ele fala, e assegura sempre, não é? A vida não cessa. A vida é eterna, como seres espirituais que nós somos. E vivemos plenamente dependendo da nossa condição de querer viver plenamente. Porque tanto aqui como no plano espiritual, nós somos o que pensamos. Nós somos o que queremos fazer. A nossa atitude positiva é que nos leva às nossas realizações. Inicialmente, André Luiz estagiou em zonas ucranianas. E socorrido por Clarencio, começa esse trabalho humilde. Inicialmente revoltado, angustiado, com o seu orgulho ferido por ser médico, e por ser médico não estava na posição de médico que ele tinha no mundo físico. Aos poucos vai quebrando essa arrogância com o trabalho, quebrando o orgulho, vendo o amor que se instala naqueles companheiros que fazem trabalhos tão humildes e são tão grandes, maior do que ele no plano espiritual. E assim então, humildemente, ele vai trabalhar como auxiliar nas câmaras de edificação. Então o livro começa assim, né? Nesse trabalho maravilhoso desse homem, que aos poucos abandona o seu ser como era e vive um novo ser, transformado, modificado, querendo aprender, querendo ser melhor a cada dia, não só na questão, vamos dizer assim, de trabalho, mas de sentimentos. Então essa obra vem mostrando para nós todo um mundo que nós não conhecíamos, cidades plenas, maravilhosas, com o aeróbus, não é? O aeróbus, gente, olha só, né? Hoje nós vemos uns projetos de coisas que andam por cima, né? Que voam, né? Mas nós temos o aeróbus. Ele ficou surpreso com isso, e cidades com casas, vilas, com ruas, com pessoas trabalhando em todo lado, em todos os sentidos. E ele então trabalha, mas com uma visão diferente. Ser espiritual, ele é agora um espírito, não mais um ser encarnado, mas sem esquecer que, como fala Kardec, nós somos homens em espírito, homens em perispírito e homens em corpo. Esse livro trabalha então, né, o suicídio inconsciente. Lembram, né, quando ele está no umbral, chama ele suicida e fica revoltado? Não, sou suicida, eu morri, eu tive um problema físico e morri, né, na cirurgia, né, e chamava ele suicida. Sim, suicida inconsciente. Por quê? Nós todos somos suicidas inconscientes quando não cuidamos do principal tesouro que Deus nos deu, o nosso corpo físico. Quando usamos o nosso corpo físico, deixamos o corpo ficar à mercê de nossa vontade, de nossas paixões, de nossos vícios. Somos suicidas inconscientes, né? Então, estuda também a vida no umbral, a importância da oração, o amor como alimenta as almas, a valorização do lar, o culto do evangelho do lar. Ele é adotado por uma família, essa família de Lísias, com a mãe, as irmãs, né, as tias, estão numa casa, e lá então ele é adotado por eles, e mora com eles, fica com eles muito tempo, até começa então a reencarnar essa família. Então, é um livro que
abre para nós grandes possibilidades de ver que nós estamos aqui por um período muito pouco de tempo. E onde vamos ser? Vamos fazer a maior parte da nossa vida na eternidade. Agora, no nosso lar, não sabemos. Sim, muitas colônias como o nosso lar. Nosso lar é uma colônia que fica em cima do Rio de Janeiro. Existem outras colônias também, do mesmo porte, ou menores que nosso lar. Mas todas elas são todas ligadas justamente a receber os seres que daqui da Terra partem. Os seres que não precisam mais viver aqui nesse planeta, na materialidade. Eu tive a preocupação de buscar uma... Opa, tem uma coisinha erradinha aqui. Não está certo. É isso aí. Pode passar Pode passar para cá. Não. Esse aí. Essa é uma capa de nosso lar do ano de 1955. Herança do meu sogro, que eu agradeço. Está lá na minha biblioteca. Então, nosso lar tem várias edições, né? E essa é uma bem antiga, então, só para curiosidade, né? O próximo livro da série, pode passar, por favor, são os mensageiros. Mensageiros relata então a segunda viagem de Luís a Crosta. A primeira viagem foi quando ele foi à sua casa e lá encontrou então a sua família. Essa família não percebeu sua chegada. Essa família não entendeu, não sentiu a presença dele. Ele ficou chocado com isso. A casa estava mudada, modificada. Em sua habitação existia um novo companheiro de sua esposa. Ficou muito chocado, revoltado no princípio, mas depois caiu em si e pensou: tudo que aprendi nas câmaras de edificação eu tenho que usar agora. E foi assim que ele fez. O companheiro de sua esposa estava doente. Ele ajudou então e levou esse companheiro à saúde novamente. Pediu ajuda para Narcisa, não é? E assim termina o livro, né, O Nosso Lar. E no segundo livro, então, ele vai à crosta mais uma vez, né, a serviço. Mas, o que são os mensageiros? Alguém tem ideia do que são os mensageiros? Quem leva a mensagem? Pombo correio? Não. Hein? WhatsApp? Messenger? Quem são os mensageiros? Se não são os médiums, hein? Os médiums são mensageiros, não é verdade? Trazem as notícias do plano espiritual. Então, ele passa no Ministério da Comunicação e vai aprender a ser espírito mensageiro, a levar mensagens para os médiums da Terra. Aprende a escrever mensagens, aprende a escrever livros. Todos os livros que são escritos pelos médiuns aqui na Terra, primeiramente são escritos no plano espiritual. Passam pelo crivo do Ministério da Comunicação, no caso de Nosso Lar. Até então eles podem trazer. Mas, como nós sabemos, existe sempre, né, uma questão de comunicação, às vezes se perde alguma coisa, dependendo do médico. Chico não, Chico era médico mecânico, ele escrevia como tinha no plano espiritual. Então, ele passa a reconhecer, né, essa questão, passa lá nos centros mensageiros e aprende então esse processo, e lá ele fica muito tempo trabalhando para também ser um mensageiro, né? E ele então vai à costa, junto com o Aniceto, né, que é o instrutor dele, e trabalha disciplinarmente com aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Ele então, nesse livro, relata a experiência de vários espíritos que reencarnam com trabalhos programados necessários aos seus próprios aprimoramentos, né? Trava contato com o Evangelho lá. Deixa eu contar aqui mais um pouquinho do livro. Eu não posso entender muito, porque é muita coisa, mas é muito bonito esse livro. Porque ele chega no plano material, chega na Terra, né? Mas antes de passar pela Terra, ele passa por um ponto-socorro chamado Campo da Paz. E nesse Campo da Paz ele vê a diferença entre uma colônia
como o nosso lar, e uma colônia próxima à crosta, com grandes dificuldades, onde pessoas ficam muito influenciadas pela mente dos encarnados. Então, são verdadeiras tormentas que acontecem nas colônias. São tempestades magnéticas horríveis, né? E nesse momento que está lá, nessa colônia, estava na Terra desenrolando a Segunda Guerra Mundial. Pode imaginar, não é? Como é que estava o clima, né? Energético e mental do plano espiritual. Muito pesado, difícil mesmo. E nessa colônia, no Campo da Paz, então, ele participa de uma guerra, né? Onde estão defendendo a colônia, né? Da agressão daqueles espíritos perversos e revoltados. Após então estar nessa colônia, ele vai à Terra. Na Terra ele vai e fica numa oficina avançada do nosso lar. Imagine aonde? No lar de Isabel. Isabel é uma lavadeira com 4 crianças. 4 crianças. Mora numa casinha pequenininha, de 2 cômodos. Mas no plano espiritual é um pronto-socorro. E lá então ele trabalha como passista, como atendente, ajudando os enfermos que lá são recolhidos para esse trabalho. E participa do Evangelho lá. E a parte mais linda do livro é o Evangelho de Dona Isabel, com suas 4 crianças. É a coisa mais linda, você tem que ler, é muito bonito mesmo, né? Então, na Terra, ele vê, observa, né, os homens, como se encontram, a dificuldade deles nesse processo ainda, né, na mentes enfermas, e produzem nuvens. Ele fala assim, nuvens de bactérias. Imagina, o pensamento é tão pesado que são nuvens de bactérias que se juntam às larvas espirituais, os espíritos ignorantes, e nesse conluio, né, o homem participa das coisas mais, vamos dizer assim, mais baixas possíveis, quando entra nessa missão, né? Então, os mensageiros, né? Os mensageiros, ele encerra esse livro, né, com evidenciando toda a oportunidade, né, do trabalho dos médiuns, e alertando contra a necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, a fim de evitar retorno ao mundo espiritual sem o cumprimento dos compromissos assumidos. É um alerta para os médiuns, né? Bom, vamos para os missionários da luz. Quem já leu esse livro? Missionários da luz. É uma Bíblia, né? Assim, é um compêndio, não é? Para médiums, não é? E para quem quer conhecer um pouquinho do processo da reencarnação. É um livro maravilhoso. Mostra os missionários da luz, aqueles que descem à terra para ajudar os homens, os benfeitores, que nós chamamos de benfeitores espirituais, são missionários da luz. Eles então trabalham na intercessória entre, né, o plano material e o plano espiritual, auxiliando todos os irmãos nossos e nós mesmos nesse processo de crescimento e evolução. Esse livro é descrito a reencarnação de Segismundo, que é magnífico o trabalho que eles fazem da reencarnação de uma pessoa. Mas essa é uma reencarnação especial, ela é assistida. Nem toda reencarnação é assim. Mas vocês precisam ler esse livro só essa parte. São 3 capítulos, 15, 16 e 17. É importante, isso é maravilhoso ver como é feita esse tipo de trabalho. Não vou entrar aqui, senão não vamos terminar isso aqui hoje, né? Então, sobre essa questão também da mediunidade, o instrutor Alexandre mostra aí vários tipos de médiums tentando desenvolvimento mediúnico, mas impossibilitados. Por quê? Porque tem processos físicos importantes, paixões, vícios, que impedem a perfeita ligação com os espíritos, a perfeita ligação e o trabalho e a formação das suas mediunidades. Então, ali, né? Espíritos valorosos encarnados com a missão de preparar uma nova era, contribuindo para a restauração da fé viva. Isto é,
Ele mostra espíritos encarnados com missões, né, da mediunidade, missões de trabalho, do bem, mas com muita dificuldade para cumprir essas missões, porque seus pais, geralmente os seus pais, sua família onde ele está, ou aqueles que deveriam encaminhar, não estão fazendo de hora certa. Mostra também como é importante o socorro que ele é dado constantemente, né? Então, grupos de voluntários caminham pelas ruas, amparando e auxiliando as pessoas que estão pela rua. Por isso que nós podemos ter sempre ligado no bem. Se nós saímos na rua ligado no mal, estamos nos ligando a quem? A entidades que querem o mal, entidades que fazem o mal. Se nós caminhamos pela rua pensando bem, não, está tudo bem, nós vamos ser protegidos, nosso anjo guarda com a gente, nós vamos ter muito mais chances de não sermos, né, objeto de alguma ação que vai nos trazer mal. Okay? E fala também sobre a questão da obsessão, a relação entre obsessor e obsidiado. Então, o Missionário da Luz ensina que a providência divina concede sempre ao homem novos campos de trabalho através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Isso é importante. Esse é o foco maior do livro, não é? Que nós estamos sempre ganhando novos corpos, mas esse novo corpo que nós vamos ganhar vai fazer diferença se nós tivermos todo um trabalho anterior, né, de vivência, de melhoria. Não adianta a gente desencarnar e não melhorar nunca. Então aproveitar nesse momento que estamos encarnados para resolver, trazer, né, a resolução das nossas questões morais, né, são as mais importantes. O próximo livro que nós podemos conversar é o que eu estou conversando aqui? Obreiros do bem, né? Obreiros do bem da vida eterna. Poxa vida. Obreiros da vida eterna. Dá para ter uma ideia do que é isso? Obreiros da vida eterna. Tem ideia disso aí? Tem uma ideia do que é obreiro da vida eterna? São grupos especializados em quê? A vida eterna. O que é a vida eterna? É o espírito, é o desencarne. São espíritos especializados em auxiliar o desencarne dos encarnados, né? Obreiros da vida eterna. Então, basicamente, esse livro trata sobre isso, né? Basicamente sobre isso. Claro, tem outros assuntos que sempre são trabalhados pela André Luiz em todos os livros. Então, comprova os princípios revelados pela doutrina espírita, né, sobre a existência do mundo espiritual. Ele reforça sempre isso. A doutrina espírita faz parte de todos os livros de André Luiz. André Luiz é um dos autores que fortalece a doutrina espírita, porque usa os conceitos do espírita na revelação do plano espiritual. Olha só outra coisa que ele fala em todo o livro dele, né? Ninguém morre. O espírito é eterno, né? Buscando sempre a sua experiência, se preparando para um novo retorno à Terra. Ele faz em todos os livros dele. E revela então um processo desencarnatório de 5 pessoas, né? E ele faz questão de colocar, né, diferentes religiões. 2 católicos, um espírita, um evangélico e um, né, de livre pensamento, que ele fala, né, que não tem uma religião específica. Diríamos hoje um espiritualista. Todos eles então com as suas dificuldades ou suas facilidades. Não vou me adentrar aqui nesse processo. Mostra que nós estamos no plano espiritual na região que nos é possível, conforme nossa sintonia. Então, se nós desencarnarmos, nós vamos para as regiões espirituais, aonde nós podemos sintonizar com aqueles que possam nos receber. Se nós estamos, vamos dizer assim, em situação moral difícil, não é? Uma pessoa complicada, possivelmente nós vamos sintonizar com pessoas na mesma sintonia. E as regiões que nós vamos parar serão dessas regiões difíceis, complicadas, regiões complicadas mesmo, né?
Ele fala também que quando abandonamos nosso corpo físico, nós sempre vamos encontrar sociedades. Sempre vamos encontrar sociedades. Isso é, estaremos sempre em conjunto com outras pessoas. Cidades no plano espiritual existem em todos os níveis, desde os mais altos, nos planos maiores, como nos planos mais inferiores, mais ínfimos, na subcrosta terrestre. São cidades maravilhosas quando estão, nos planos evoluídos, cidades muito tristes quando estão nos planos inferiores. E que receber o seguinte, que a morte não faz milagres. Aqui ou no além, o homem é construtor de seu destino. Isso é, nós que construímos essa nossa viagem para a nossa vida no plano espiritual. Ele fala também da casa transitória de Fabiano, uma casa que é instalada no umbral, vamos dizer, pesado, difícil, não é? Uma região difícil, próxima a um lugar chamado Abismo. E lá então ele participa de uma. Existe um ataque nessa colônia, está sendo atacada, e eles então precisam mudar a colônia de lugar. Então ele participa dessa mudança, e essa mudança é feita por meio de forças mentomagnéticas. Então mentalmente eles levam uma colônia inteira. Pode imaginar isso? Ele fala uma colônia inteira, de um lado para outro, no mesmo lugar, mas só num lugar mais, no mesmo ambiente, na mesma situação, mas mais distante. Mentalmente eles fazem essa mudança. Você tira daqui e põe lá. Como é que eles fazem? Eu não sei. Com certeza, é um trabalho muito grande desses homens. A gente está na casa transitória, a gente está por Zenóbia, uma grande mulher, que tem um trabalho muito bonito nessa região. Então ele fala a respeito do desencargo das pessoas, como é que eles fazem o desligamento, não é? Primeiro eles ligam aqui nessa área do centro de força gástrico, depois eles liberam aqui o centro de força cardíaco, depois liberam o frontal. Ele fala isso aí. Ele não chamava de centro de força nessa época, não, chamava de centro vegetativo. Depois só vai falar em centro de força lá no livro Entre a Terra e o Céu. E o mais importante do livro que eu achei é que ele relata que quando nós desencarnamos, o nosso corpo espiritual é novamente formado. Não é assim, desencarnou, sai do corpo, não é isso não. Temos que formar novamente o corpo espiritual, quando é rompido o laço prateado. Eu falo para vocês pegarem lá no livro e olharem, não vou contar tudo não, só as coisas assim, por alto, Vocês querem profundidade no assunto? Vai no livro, lê o livro. É importante isso aí. E outra coisa que ele fala da moratória. Podemos pedir moratória por alguém? Podemos sim. Todos nós, todos os pedidos são atendidos, ele fala aqui. Todos os pedidos são atendidos. Dependendo do que? Do benefício que vai ser dado àquela pessoa. Então, podemos pedir moratória? Podemos sim. Mas tem esse senão, o trabalho vai ser maior, vamos ter mais coisa para fazer, com certeza, se não for da laboratório. Ok? Muito bem. Vamos então. Se faltou alguma coisa aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos para o próximo livro aqui. No mundo maior. O que vocês imaginam que seja o mundo maior? Mundo maior. O que você imagina que seja? O que é maior no nosso corpo físico? O que trabalha sem a gente perceber e saber, e não temos controle nenhum? O nosso cérebro. Então o mundo maior que ele fala é o mundo do nosso cérebro. É aquele mundo que nós não temos acesso, e quando tem problema, o corpo não funciona. Não funciona mesmo. Então, ele aborda esses aspectos
né, da vida do mundo espiritual, o intercâmbio de seres encarnados e encarnados, né, principalmente quando nós estamos fora do corpo físico. Esse processo infinito que eles fazem constantemente, que é o combate à loucura, aborda a complexidade da mente humana, suas inclinações felizes e infelizes, oferece informação valiosa sobre as causas dos desequilíbrios da vida mental. E temas então que são importantes, que são comuns entre nós aqui, não é? Epilepsia, alienação mental, esquizofrenia, alcoolismo, mediunidade torturada, desequilíbrio do sexo, psicoses afetivas, né? Tudo isso analisados, né, à luz da psiquiatria iluminada, né, e do resplendor da doutrina consoladora, que é o Espiritismo. Ele usa uma forma romanceada, isso é, como se fosse um personagem, não é? Do socorro que é feito para trabalhadores, né, que vão em processo de suicídio e estão em desastres morais, ou então com loucura, não é? Eles citam os casos e contam, né, essas questões. E revela a importância do conhecimento científico e mais ressalta a supremacia da terapêutica do amor. Então, em nenhum momento ele fala que os psiquiatras e psicólogos são necessários, pelo contrário, né, são importantíssimos no processo. Mas que nós usemos sempre a terapêutica do amor, que dá mais, que auxilia e é o resultado mais premente necessário que as pessoas estão precisando. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu olhar aqui. Nesse livro ele tem uma questão, só para ressaltar, uma questão comovente, né? Ele está numa região de sofrimento no plano espiritual, justamente buscando esses irmãos, né, com dificuldades, né, no processo da loucura, da demência espiritual, e ele encontra então o seu avô, né, numa região das cavernas, né, no mundo umbral pesado, umbral inferior. E é um momento muito bonito do livro, que ele tenta resgatar o seu avô e não consegue. Então, esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso, você tem que ler, é espetacular. Vamos para o próximo livro, chama-se Libertação. Esse é um romance de libertação. Aliás, um romance primoroso. Gente, esse romance é como se fosse um romance policial. Você fica assim, não quer saber o próximo capítulo, né? É impressionante. Só os capítulos são muito grandes, são 20 capítulos, é um capítulozão, mas é muito bom. O livro é espetacular. Esse livro, então, ele fala sobre libertar, né? Isso é, nós nos libertarmos das amarras que nos prendem. A quem? A nós mesmos e aos outros que nós amarramos conosco. Olha só, gente, que importância isso é. Falamos então de obsessão, auto-obsessão, obsessão por irmãos que estão, né, cobrando de nós alguma coisa porque não fomos idealmente irmãos com eles. André Luiz então informa sobre a intercessão feita pelos espíritos superiores e dos homens, dando provas da misericórdia divina que concede a todos a abençoada oportunidade de libertação pelo estudo, pelo trabalho e pelo perseverante serviço na prática do bem. Destaca esse esforço que é feito constantemente. Nós não percebemos o quanto eles fazem por nós no nosso dia a dia, quanto nos afastam de caminhos perigosos. Aquela intenção, não vou por aqui, hoje vou por ali. Olha só, foi aquele anjinho que deu aquela ordem, não vai aqui não, que lá tem cara esperando, vai por ali. Ó, constantemente, vamos ouvir mais nossos anjos. E para ouvir nossos anjos guardiões, vamos estar com a mente sempre ligada com eles, né? Descreve, basicamente, nesse livro, a história de Gregório e Margarida. Gregório é um inquisidor que trabalha na subcrosta, que tem uma cidade que ele domina, que ele manda e acontece. Tem um grupo de juízes, toque e tudo mais, que faz julgamentos semanais na sua cidade, né? Cidade grande, muito triste, sombria, como se fosse um vale
seco, a vegetação não tem folhagem, tudo é sujo, tudo é... Imagine um lugar muito ruim, é pior do que isso, certo? Aonde ele comanda e manda, tem um castelo enorme lá. E André Luiz vai à costa, vai até lá, né? Junto com uma equipe, né? Não sei quem está com ele aqui, Eloy, junto com Eloy, o companheiro de trabalho dele, e o instrutor Rubio, né? Eles então vão até lá e trabalham, e querem trabalhar nesse processo com o Gregório, para ele não mais perturbar, ou ele soltar, libertar Margarida, né, das teias da obsessão que ele mantém em Margarida. Por quê? Margarida é um amor dele de outros tempos, né? E o amor, então, quando não é bem correspondido, trabalhado, vira em ódio. Esse ódio, então, se mantém séculos e séculos e séculos. E lá estão eles nessa briga. Margarida em sua casa, novo casamento, sua vida lá, como se fosse uma morta-viva, sem nenhum estímulo, porque os vampiros simplesmente se instalaram e lá sugam toda a sua energia. Não existe médico, eles são ricos, só têm dinheiro, mas não conseguem fazer nada, porque os vampiros sugam todas as energias de Margarida. E nesse trabalho, então, eles fazem com amor. Rubio trata os obsessores com tanto carinho, com tanto amor, e consegue que um deles, um supervisor lá dos vampiros, consiga abrir o seu questão pessoal. O que Rubio faz? Ajuda o obsessor a resolver o problema dele. O obsessor tinha uma família com problemas seríssimos também de obsessão. Eles auxiliam a família dele, aí o obsessor passa para quem? Para o lado deles, e auxilia então na libertação de Margarida. Tem uma cena, um capítulo muito bonito, em que ele escreve uma missa na igreja. E lá então ele percebe, né, apesar da confusão naquela igreja, nas baixas energias presentes, o momento da hóstia desce anjos do céu, iluminam aquela hóstia. Mas quando o padre pega na hóstia, a hóstia fica escura. E quando o padre vai dar, porque o sacerdote também é um sacerdote que estava ali em boas intenções, estava preocupado com suas coisas pessoais, né? E quando ele vai dar hóstia para as pessoas, né, essa mesma hóstia ficava escura na boca das pessoas. Somente uma pessoa naquela igreja toda, quando recebeu a hóstia brilhou, porque o seu coração estava buscando essa energia para poder melhorar, para poder ser melhor, né? Bom, para terminar a história, conta o final da história. Posso ser spoiler aqui? Vocês permitem ser spoiler aqui? Contar o final da história? Quem venceu? Quem venceu? Venceu o custódio? Hein? Não, né? Com certeza não. Bem, o mal nunca vence, né, gente? Bem sempre vence, né? Essa é a realidade. Mas vence sem briga, vence no amor. E foi isso que aconteceu. Gregório reuniu um exército para atacar, né, o grupo dos benfeitores espirituais. Eles estavam prontos para receber aquele exército enorme. E quem se materializa no campo de batalha? Matilde, a mãe de Gregório. E ela se materializa e Gregório entrega os pontos, né? Oh, que bonito, na beleza, maravilha. Essa é a libertação, né? Ok? Então esse livro é importante, que aborda temas que são indispensáveis ao conhecimento daqueles que se dedicam à obsessão e ao esclarecimento de espíritos sofredores e equivocados. Gente, tudo correto. Entre a Terra e o Céu é o próximo livro, é um romance também, né? Um romance com 3 personagens principais: Zulmira, um espírito obsessor, Odila e Amaro e seu filho Júlio, né? Esse romance, né, relata importante a presença amorosa constante da espiritualidade nesse processo que foi se instalando nessa família. Zulmira é uma ex-mulher, né, esqueci o nome dele. De Amaro. Esse esposo de Amaro, que casou então com Odila, e ela obsedia, né, a Odila. Mas por que ela obsedia Odila? Por que será? Porque a Odila, né, cometeu infanticídio.
matou o filho dela. Então vocês veem que o romance é desse nível, né? Mas reporta o passado aonde? Na Guerra do Paraguai, aonde esses personagens mesmo se encontravam em outra situação. É um romance muito bonito, gente, é espetacular. E o ensinamento que ele traz é incrível, né? É incrível. Então, toda a questão da mente cristalizada em processos difíceis, processos de dor e sofrimento, são relatados ali, né? E todos os personagens envolvidos trabalhados da melhor forma pelo plano espiritual. As consciências culpadas. Então, assim, que o criminoso sempre volta ao local do crime, não é verdade? Isso mesmo, isso é real mesmo, né? Sempre aquela personagem volta ao processo em que antes cometeu o dano e agora então ele é um processo difícil. Apresenta o lar da bênção, é onde são aquelas crianças que desencarnam cedo. Esse é lindo. É um lar onde tem mães, são espíritos, não é? Que trabalham como as mães, né, provisórias. E recebem as crianças que desencarnam então. E lá é trabalhado. E as mães, durante o sono, vão visitar essas crianças nesse lar da bênção. É linda essa parte, muito bonito, né? Mas comenta uma coisa muito importante, né? Que mães cometem infanticídio inconscientemente pelo desamor. Olha só, pelo leite, pelo pensamento, pela atitude, elas causam dano às crianças. Uma criança fica doente por causa da mãe, não está dando a atenção necessária, o amor necessário para as crianças. E fala de uma coisa importante também em relação às crianças, né? Que que nesse processo da criança, nesse lar, eles vão crescendo. O corpo, dependendo de como eles estão no processo de desencarne e de atenção e de evolução espiritual, essas crianças vão crescendo até se tornarem adultos nesse lar. Interessante isso, né? Vão passando para a adolescência, e da adolescência vão passando para a maturidade até voltarem ao seu corpo original como era antes, né? É muito bacana isso aí também. Nesse livro, ele fala sobre os fulcros energéticos ou centros de força. Então, pela primeira vez, em 1954, né, nos traz a doutrina espírita um processo espiritual, uma visão dos centros energéticos que já existia há muitos séculos, né, nos trabalhos dos hindus, nas religiões espiritualistas, que chamam de chakras, na verdade. Então, André Luiz comenta sobre esse trabalho, sobre essa existência desse centro de força, né, nesse livro, e explica cada um deles, né, sobre o centro de força do nosso corpo, que são localizados no nosso corpo etéreo, né? Ok? Então, para encerrar a Terra e o Céu, né, ele, com certeza, o final é feliz também, o final, né? A reabilitação dessas almas que estão envolvidas nesse processo obsessivo, né? E o perdão substituiu, né, a vingança, o ódio, a fraternidade, a ignorância, o conhecimento das verdades libertadoras, o desespero, a fé e a raciocinada. Por quê? Sumira foi convencido então que não precisaria mais obsidiar Odila. Por quê? Porque Odila decidiu receber novamente Júlio como filho. Só que Júlio viria com processos físicos difíceis devido à sua encarnação passada. É um livro maravilhoso também. Não percam não, gente. É um livro muito bom. Vamos agora ao próximo livro, que é Novo Domínio da Mediunidade, que o nome está dizendo. É um compêndio que vem reforçar o que traz Kardec no livro dos médiuns. Esse livro é espetacular. Para quem é médium e que não leu esse livro ainda, desculpa, mas está perdendo ou não conhece nada de mediunidade. Esse livro é espetacular. Então, esse intercâmbio com o plano espiritual tem regras, tem normas, tem condições, e são importantíssimas elas. E nada disso é filosófico, são científico, né? A doutrina espírita mostra isso, né? O processo mediúnico é um processo científico, né? Essa relação que nós temos com o plano espiritual. Toda a manifestação humana, tudo relativo à mediunidade, né?
Se você pensou em uma coisa, mediunidade. Todos nós somos médios, falou Kardec, né? Todos nós somos médios, uns ostensivos, sensíveis demais, outros não. Então a mediunidade está presente em todos nós. Abençoado aquele que tem a mediunidade, que possa trabalhar com ela e usá-la pelo bem, para o bem. Enaltece o esforço de médiuns fiéis ao mandato espiritual recebido antes da reencarnação e adverte sobre os riscos do intercâmbio mal conduzido entre os dois mundos. Ele mostra então médiuns reencarnando, né, aí nosso lar, voltando à Terra com esse objetivo, serem médiuns na Terra, trabalhadores na Terra. Então destaca e mostra, não é, os mecanismos da psicofonia, do sonambulismo, a processão, a clarividência, a audiência, o dobramento, a fascinação, que é uma obsessão, né? A psicometria, a mediunidade e efeitos físicos. É incrível, ele trata da visão do plano espiritual, não do plano material. No plano material você enxerga o médium, né, numa manifestação. No plano espiritual é todo um processo, né, que desencarna, que leva então, né, a essa manifestação. É um livro técnico, com certeza, né, e revela essa questão dessa relação que nós temos com o plano espiritual. Nesse livro, ele está num grupo, né, com o Hilário, companheiro dele, de outros livros também. E Hilário, se vocês lerem os livros com o Hilário está presente, ele é um perguntador, né? Às vezes fica meio assim, ele pergunta tudo, né? Hilário gosta de perguntar. E graças então, o livro se enrola com facilidade. O instrutor é Albério. Então, nesse livro, as reuniões mediúnicas, as questões obsessivas, são todas elas, então, de alguma forma, trabalhadas na visão do mundo espiritual. Temas como licantropia, fixação mental, né, reversão do subconsciente, todas essas visões, todas essas questões relativas à mediunidade são apresentadas nesse livro. Para então, consolidando, né, retransmite conceituações elevadas dos mentores da espiritualidade, contidas em exposições de gramática filosófica, científica e evangélica, indispensáveis aos que dedicam a esse estudo. Mostra uma coisa muito interessante, fala algo interessante sobre o passe, né? E ele mostra todo o trabalho que é feito, como o passe é realizado, e como o passe é trabalhado, e como isso é importante para o ser que está interessado no passe. Mas ele fala que o passe é somente vamos dizer assim, é um apêndice de um processo maior, que é a nossa vontade. A nossa vontade de fazer diferente e mudar. Jesus, quando falava assim, vai, não peques mais, quando curava alguém, é porque se você correr novamente no erro, toda a energia que você recebeu, você vai perder, e você vai voltar a ficar doente. É a mesma coisa, não é? Então, respeito temos que ter pelo trabalho. Tomar passe, porque precisamos tomar passe. E mostra lá do cidadão que toma passe toda semana, mas volta com o mesmo problema. Aí o assistente chega para ele, cá, voltou aquele rapaz lá, ou aquele senhor, com aquele problema. Então tá, não tem mais chance para ele não. Agora ele pode tomar passe à vontade aqui, que não vai receber mais nada. A energia que ele precisava recebeu e botou fora. Agora ele não vai receber mais nada. Vai ter que aprender por outras razões, de outras formas, para não voltar e correr no mesmo erro. Está lá nesse livro, mostra isso aí. Se vocês quiserem pesquisar, é ótimo. Vamos para o próximo livro, que é Ação e Reação. Ação e reação, lei de causa e efeito, né? O que se faz, a gente tem que pagar. O que se planta, a gente tem que colher, né? Então, nesse livro, André Luiz mostra as grandes possibilidades que nós temos nessa encarnação, nessa vida, né? Que estão vinculadas no passado, mas nós temos como fazer diferente, temos como mudar isso aí. Nada está condicionado, não existe karma, existe dharma, isso é, o que eu quero eu faço, eu posso mudar, eu posso melhorar. Ele descreve então nesse livro as regiões inferiores da esfera espiritual, reporta o sofrimento desses irmãos que lá estão, né, com a consciência culpada,
e mostra os caminhos que precisamos trilhar na busca da felicidade. Mostra então aqui, eu falei, o passado reflete o presente, mas não está condicionado ao futuro. O futuro nós podemos mudar. E para isso então ele apresenta casos reais, oferecendo orientações sobre débito aliviado, a lei de causa e efeito, os preparativos para a reencarnação, os resgates coletivos e o valor da oração nesse processo todo. Aí ele fala da mansão da paz, onde André Luiz, seu companheiro Hilário, ficam 3 anos trabalhando com excursões, na crosta planetária, isso é, na subcrosta, junto com o assistente Silas Instrutor Cruzio. Bom, ele descreve as zonas purgatoriais, mas nessas zonas purgatoriais sempre existem postos de socorro, onde recebe as entidades. E nesse livro em especial, eu não lembro muito bem, eu já estou aqui meio esquecido, mas eu achei que é uma colônia muito difícil. Eles têm um pavilhão anexo à colônia, porque a colônia é murada, ninguém entra lá dentro, ninguém pode entrar sem ser com permissão. Os espíritos elementais não podem ter incursão dentro da colônia. Então eles têm fora da colônia, tem um templo. Esse templo com vários nichos. E nem então as pessoas André disse assim, mas essas pessoas estão ajoelhadas em frente à parede, o que é isso? Nesse nicho vazios, que eles vão fazer? Não, eles estão enxergando ali os ídolos que eles querem enxergar. Olha só, Então, se você é católico, você vai enxergar naquele nicho um santo da sua preferência. Ou se você é hindu, ou se você tem outra religião, É interessante isso. Então, esse templo é uma espécie de que eles aliviaram a sua questão, mas como eles eram muito mentais e muito ainda sofredores, não podiam direcionar sua mente para realmente o necessário, isso é, a busca do seu interior. Eles queriam receber, mas não lhe dar nada em troca nesse processo, melhorar, mudar. Esse livro é muito bonito, gente, muito bacana. E então, aqui nós temos. Então, essa ação transcorre na Mansão da Paz, e essas discussões saem de lá constantemente. Então, esse livro descreve essas discussões, descreve o trabalho que André Luiz fez no plano espiritual. O próximo livro é a Evolução dos Mundos. É um livro de difícil leitura, mas se a gente pegar o dicionário lá, a gente consegue ler. É um livro muito maravilhoso, que foi escrito em parceria com o Waldo Vieira. Esse livro, André Luiz, mostra a evolução do ser. Lá da primeira lama que recebeu a energia para criar a primeira monocélula até o homem. E não é só essa evolução filogenética, isso é a evolução do ser, o ser da matéria. Ele mostra também a evolução da alma, do ser espiritual, que começa junto com esse processo. O livro é espetacular, livro é espetacular. Então, desperta em nós a noção da imortalidade através de uma análise da evolução de forma científica. Isso esclarece que o homem não está sentenciado a ficar como sendo ser material, e pelo contrário, a evolução é constante, não só do corpo físico, como evolui, mas também no nosso corpo espiritual. Então ele fala sobre física, biologia, trabalha como filho cósmico, corpo espiritual, a evolução da alma, mecanismos mentais, aspectos morfológicos, sociais e morais, dos encarnados também os nossos. Então, em resumindo, esse trabalho oferece, segundo as palavras de André Luiz, um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre a nossa própria alma imortal, a face do universo. Esse é um livro que não tem como resumir muito, porque os assuntos são muito grandes, são vários assuntos que ele trabalha.
O outro livro também, da mesma forma, é Mecanismo da Mediunidade, né? Em que ele trabalha as ciências físicas do mundo material, leva a questão para o mundo espiritual, né? Oferece aos médiuns estudiosos do tema os recursos para a compreensão de complexas questões da física e da fisiologia, que inteligentemente vão sendo relacionados com inúmeros aspectos da mediunidade. É um trabalho de base científica, gente. Fenômeno mediúnico, átomo, energia, onda mental, química nuclear, explosão nuclear, ele fala tudo sobre isso aí, né? Mas tudo isso na visão do processo do crescimento, da evolução do ser, né? E tudo isso na base da mediunidade. E aí, no mais, ele busca trazer a mediunidade para as questões da vida de Jesus, né? Dizendo que a mediunidade sempre existiu, a mediunidade sempre existiu, né? E nesse processo do Evangelho, ele está presente constantemente, até nas Escrituras. Os Evangelhos chegaram até nós. Vocês imaginam que João só foi escrever o Evangelho dele quando tinha 90 anos. Então você queria lembrar alguma coisa quando estava com Jesus, com 90 anos de idade? Não, né? Isso é tudo de mediunidade, né? Ele foi intuído para escrever a parte dele, naquele visão, naquele sentiu em relação ao Mestre Jesus, assim como também os outros apóstolos, né? Então, ele, nesse tema, ele mostra justamente essa questão da necessidade daquele que trabalha com a mediunidade estar sempre ligado aos princípios evangélicos, né? Da luz da doutrina espírita. Vamos passar para o antepenúltimo livro. Penúltimo livro, será que se existia? Falta só um depois, rapidinho. Gente, esse livro também é um romance. É um romance muito importante. Ele é uma história real. Real, aconteceu. Só que André Luiz mudou os nomes, né? Duas famílias com questões dificílimas, relacionados à questão sexual. Então, liberdade, compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, amor e consciência, né, são temas deste livro. Ele apresenta então o sexo como um instrumento sagrado de criação do lar e refúgio santificante, deixando clara a ideia que ninguém consegue lesar. Olha só, ninguém consegue lesar alguém os seus dotes afetivos sem que posteriormente passe por dolorosas reparações. E ele mostra isso. Por questões então na visão espiritual. E essa narrativa, né, como sempre, né, levada no amor, no trabalho, na dedicação, tem final feliz também. Bom, né? Tem final feliz, né? Muito bom. Olha o livro, a sua história daqui, pode chegar lá qualquer momento, né? Então, aqueles que lá estavam nesse processo difícil de relações, conseguem então se redimir, né? Isso é, o perdão faz parte das suas vidas agora. Então, as vítimas hoje, então, são trabalhados na parte do sentimento, na parte, né, do suporte que eles precisam. Ele apresenta também, nesse livro, né, o Instituto de Almas, chama-se Almas Irmãs, né? E esse instituto, localizado no Umbral, também recolhe os nossos irmãos que desencarnam nesse processo, né, dessa intricada questão dos sentimentos em relação à questão sexual. Então, tanto encarnados quanto desencarnados são levados a essa colônia para ser tratados. Esse eu nem gostaria de falar isso aqui, porque os evangelizadores que trabalham nessa área são muito potentes e muito difíceis. Nesse romance, a doutrina espírita funciona como sendo um foco para o qual o principal vampirizador seja doutrinado. Esse livro é muito bonito. E termina então com a reencarnação, né, em famílias, né, daqueles que de alguma forma eram inimigos e agora estão então para se regenerar. Esse livro também vale a pena ler. E o último livro é E a Vida Continua. Bom,
Romance também. Esse foi filmado. Vocês viram o filme também? Não? Foi filmado também. Não teve muita repercussão, porque não tinha efeitos especiais, né? É um romance comum. Mas ele traz, então, a história de Ernesto e Evelina. Ernesto e Evelina são duas pessoas que estão tuberculosos, internados numa instância para tratamento. Os dois vêm a desencarne. E no plano espiritual, então, eles, né, estão internados numa instituição, se encontram casualmente, né, que no caso acaso não existe, mas se encontram na instituição, que é muito grande, né, e começam a desconfiar que estão desencarnados, mas não percebem, não conseguem, né, pedem ajuda, perguntam cadê meu marido, cadê meus parentes, e não vê ninguém, eles, né, e aquela coisa, então acabam realmente descobrindo que estão desencarnados. Aí existe todo um trabalho de preparo com esses dois espíritos, né? Então, ele relata basicamente como os conduziram na espiritualidade, com o auxílio de amigos espirituais, lançando seu estudo e o trabalho. Pelo estudo e pelo trabalho, eles começaram então a ver em si a necessidade de evoluir cada vez mais e mudar cada vez mais, né? Se comprometendo, então, em traçar diretrizes novas, em avançar nesse processo deles, buscando realmente a evolução. André Luiz ensina ainda, nesse livro, a prática do autoexame, a certeza de que a vida continua após a morte, sempre ajustar as eternas leis do Criador, plena esperança, trabalho e progresso. Por que autoexame? Quando você desencarnar, meu irmão, perceba que desencarnou, isso é importante, né? É verdade? Mas tem autoexame. Realmente eu estou desencarnado. Feliz aquele que conseguiu fazer isso, mas isso aí é um autoexame, entendeu? Esse livro mostra então que Evelina volta à Terra achando que seu marido está sofrendo por ela, e não nada disso, ele estava noutra já, né? Estava noutra já. E ela fica muito decepcionada, ela fica arrasada, ela começa a voltar com todo o processo dela, retorno. Aí Ernesto vai ajudar ela, ampara ela, e ela aí começa a fazer um outro trabalho, né? Tem um obsessor, Caio tem um obsessor, rapaz que ele matou. Caio, olha só, esqueci o nome do rapaz, era apaixonado por Evelina, e Caio matou, que Evelina era rica, né? E Caio matou esse rapaz para tirar ele do caminho e ele poder casar com ela. Então ela trabalha esse obsessor, então faz com que ele veja e reveja seu processo. Os dois trabalham durante 30 anos. 30 anos trabalham os dois, né? Trabalho profícuo, bonito, mostra então o trabalho deles, mostra os caminhos deles. E esse livro culmina com uma coisa assim, tipo assim, ó, a série vai fechar como se fosse um final muito feliz, muito feliz. E quando eu li esse livro, eu fiquei surpreso, gente, surpreso demais, né? Após citar os trabalhos, os dois trabalham juntos. Ele fica mais jovem, né? Porque ele era um senhor de mais idade. Ela fica mais madura, não é? Aí olha para o outro, aquela relação bonita, resolve casar. Aí você vai ver no fim do livro um casamento. Ernesto e Evelina se casam. Tem casamento com o espiritual? Tem casamento com o espiritual, sim, com certeza, né? E são casamentos maravilhosos, porque são casamentos de amor real, amor de espírito, amor que nasce realmente da visão do espírito. Então, gente, assim que encerra, né, esse livro maravilhoso, E a Vida Continua. Só para falar, só para registrar, mais obras que André Luiz, se ela for, que são importantes também, a Agenda Cristã, né, a Conduta Espírita, pode passar, por favor. Desobsessão. Desobsessão é praticamente um roteiro para as casas espíritas, que naquele tempo, nessa época, ainda tinha muita confusão, muita dificuldade, e as diretrizes, né, para o trabalho mediúnico ainda eram muito confusas. Então, o André Luiz passa essa mensagem, né, esse livro é como se fosse uma regra para que eu direcionar melhor os trabalhos, né, de desobsessão, né. O outro livro também é Sinal Verde, um livro que tem muito sucesso, né, muito bom, que trabalha, né, a questão do relacionamento, do dia a dia, nossa questão de família, muito importante.
e Resposta da Vida. Então são esses livros também que André Luiz fotografou. Tem mensagem aqui sobre a vida no mundo espiritual. Meu Deus. Estudar a fantástica obra do mensageiro espiritual é dever de todo aquele que deseja compreender a vida e os fenômenos em torno da morte, assim como a sobrevivência do espírito, a disfunção cadavérica, adquirindo conhecimento e proporcionando-se a viver de maneira consentânea com as lições aprendidas, com esse dedicado e humilde servidor de Jesus. André Luiz, então, gente, é realmente um servidor e continua servindo cada vez mais no plano espiritual. Esse livro aqui está aí, é a capa do livro, do resumo de todas as obras, né? E essa frase está dentro da introdução psicografada do Manuel, biografia de Valdo Franco, Manuel Flamengo de Miranda. Para encerrar, eu gosto dessa frase. O Espiritismo situa-se numa vanguarda dos conhecimentos em favor da humanidade. E nós, espíritas, desfrutamos da abençoada possibilidade de caminhar com os olhos abertos pelos caminhos humanos, com o perfeito conhecimento de onde viemos, por que estamos na Terra e para onde vamos. Com essa mensagem, então, nos alerte a estudar mais, a buscar mais conhecimento. Mas não só buscar conhecimento, usar esse conhecimento da nossa melhoria, do nosso progresso espiritual, e ser uma criatura melhor a cada dia. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos passa. Nos lembra sempre para que possamos lutar e trabalhar nesta área cada vez com mais condições. Gente, muito obrigado. Desculpa avançar na hora, mas o tema é muito novo, muito vasto. Obrigado. Obrigado a você.